Estou aqui hoje diante deste canal. Quero trazer esta palavra aqui com vocês aqui. Mas eu quero pedir a vocês que vão embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe um joinha pra gente ir. E continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como estes aqui, porque todos os dias eu posto vídeo quase todos os dias. Quase todos os dias eu posto vídeo novo aqui neste canal. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, quanto mais eu for postando vídeo aqui, mais vocês vão ficar por dentro dos meus vídeos. Eu vou parar de enrolação e vamos embora pro vídeo. Quero trazer aqui uma palavra aqui com vocês aqui, em Mateus 10 primeiro. E chegando os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: os primeiros, Simão, chamado Pedro, e João André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado também Tadeu, e Simão, Cananita, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Estou aqui hoje diante deste canal para trazer esta palavra aqui com vocês aqui e dizer para vocês que Jesus é digno, que Jesus é maravilhoso. Meus queridos e minhas queridas, Jesus deu esse poder. Jesus deu esse poder para nós pôrmos sobre os enfermos e o curaram. Isso não é dom, isso é poder. Isso é poder que Deus deu para nós. Se a gente fala que isso é dom, mas não é dom, é poder que Deus deu para nós. A gente põe a mão sobre os enfermos e o curar. Meus queridos, Deus cura qualquer enfermidade, meus queridos. Só basta a gente ter fé e confiar, meus queridos. Oh, meus queridos, Jesus, quando ele andou aqui na terra, meus queridos. Jesus, quando ele andou aqui na terra, meus queridos. Jesus, quando ele andou aqui na terra, meus queridos. Jesus operou tantos milagres, tantas maravilhas, meus queridos. Meus queridos, pelo tantos milagres, tantas maravilhas, meus queridos. Um dia, meus queridos, trouxeram um paralítico até Jesus, e o paralítico estava deitado na cama, meus queridos. E Jesus pegou e disse assim para o paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. E os escribas e fariseus, meus queridos, murmuraram, disse assim: ele blasfema. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse assim para eles: qual é mais fácil dizer para o paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? E Jesus pegou e disse assim para ele: levanta-te e anda, e pega a tua cama e vá. E o paralítico pegou e começou a andar, meus queridos. Os milagres que Jesus operou, meus queridos. Estou aqui hoje para dizer para você, meus queridos, que Jesus operou tantos milagres, meus queridos. Jesus operou tantas curas, tantos milagres, meus queridos. Jesus operou tantas curas, tantos milagres, meus queridos. Você, meus queridos. Os milagres que Jesus operou, meus queridos. Junta só os milagres que Jesus operou, meus queridos. Oh, meus queridos, seja mais fiel, meus queridos. Meus queridos, um dia, meus queridos, Jesus estava entrando dentro da cidade,
com multidão. Eis que veio outra multidão dentro da cidade para fora, meus queridos, minhas queridas. Era uma viúva que ia enterrar seu único filho, meus queridos, minhas queridas. E Jesus disse para ela: mulher, não chore, e como não chorar, meus queridos, minhas queridas. Ele enterra seu único filho, meus queridos, minhas queridas. Jesus podia ressuscitar o marido dela, podia, só bastava ela levar Jesus aonde estava enterrado o marido dela, que Jesus ia ressuscitá-lo também, meus queridos, minhas queridas. Mas não, Jesus só ressuscitou o filho dela, meus queridos, meus queridos, meus queridos. Jesus só ressuscitou o filho dela, meus queridos, meus queridos. E Jesus tocou no escribe e disse assim: menino, levanta-te. E o menino pegou e sentou. Pegou e sentou, meus queridos, minhas queridas. Olha os milagres que Jesus operou, meus queridos, minhas queridas, minhas queridas. Que Jesus operou, meus queridos, minhas queridas. Os milagres que Jesus operou, meus queridos, minhas queridas. Meus queridos, meus queridos. Meus queridos, meus queridos. Um dia, meus queridos, mandaram chamar Jesus e disse assim para Jesus: ah, Senhor, Lázaro que tu amas está enfermo, está enfermo. E Jesus, sabendo onde, Jesus pegou e disse desta forma para eles: essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ter glorificado sobre ela, meus queridos, meus queridos. Meus queridos, e Jesus, sabendo da notícia, ainda ficou 2 dias naquele lugar. E depois dos 2 dias, Jesus pegou e disse assim para os seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E os discípulos pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, os judeus queriam deixá-lo, mas mesmo assim o Senhor quer voltar para lá. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: não tem 12 horas no dia, se andar de dia não tropeça, mas se andar à noite tropeça. Vamos voltar para lá, que nosso amigo Lázaro está dormindo, e vou despertá-lo do seu sono. E os discípulos pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, se está dormindo, está salvo, Senhor. Se está dormindo, está salvo, Senhor. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: não é do verbo estar dormindo, é do verbo que morreu, o verbo que morreu, e vou ressuscitá-lo dos mortos. E Jesus, e os discípulos pegou e comentou um com o outro assim: vamos também para morrermos junto com ele. E chegando lá, Marta veio em encontro de Jesus e disse assim para Jesus: ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo lá, eu não tinha morrido, mas eu sei que todos que pedires ao Pai, Ele concederá. E Jesus falando para Marta: ah, Marta, Lázaro é de ressuscitar. E Marta pegou e disse assim para Jesus: ah, Senhor, eu sei que vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia, mas na ressurreição do último dia. E Jesus, meus queridos, disse assim para Marta: ah, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e crê em mim nunca morrerá. E Marta, do verbo nunca morrerá, é desse verbo que morre, a gente morre depois da velhice, é do verbo que nunca morrerá, a morte eterna. Eu fugo do inferno, eu lago de fogo, meus queridos, meus queridos, minhas queridas, minhas queridas. E Jesus pegou e perguntou para Marta: Marta, onde o puseres? Onde o colocaram? E Marta pegou e levou Jesus a lá. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: retire-se a pedra. E Marta pegou e disse assim para eles: ah, Senhor, já cheira mal, e já tem 4 dias. Já cheira mal, já tem 4 dias. E o dia que Marta falou para Jesus. E Jesus pegou e disse desta forma para ela: eu lhe disse, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Retire-se a pedra. E retiraram-se a pedra. E Jesus chegando, meus queridos, meus queridos, Jesus chegando, meus queridos, meus queridos, Jesus chegando, meus queridos, meus queridos, Jesus chegando perto do sepulcro. Jesus olhou, meus queridos, meus queridos, Jesus olhou para o Pai e disse assim para o Pai: Pai, fizeste isso para acreditar no meu propósito que vim aqui nessa terra. E Jesus, chegando perto do sepulcro, Jesus chorou no sepulcro, meus queridos, meus queridos. Jesus chorou no sepulcro, meus queridos, meus queridos. Como Ele pode ser tão poderoso,
Como Ele pode ser tão poderoso, Ele pode ser tão poderoso, chorar no sepulcro, meus queridos, meus queridos. Jesus só disse uma palavra, Jesus só disse uma palavra, Lázaro, sai para fora, e Lázaro pegou e saiu para fora, meus queridos, meus queridos. Lázaro pegou e saiu para fora, meus queridos, sim, e todos ficaram maravilhados sobre isto, meus queridos, sim. Os milagres que Jesus operou, meus queridos, meus queridos. Um dia, meus queridos, meus queridos. Um dia, meus queridos, meus queridos. Um dia, meus queridos, meus queridos. Jesus entrando tanta cidade e deparou com um homem coxo, meus queridos, meus queridos. E já tinha muitos anos que este homem estava lá, deitado na cama, a porta da beirada do tanque de Siloé, chamado tanque de Betesda. E Jesus disse assim para ele, quer ficar são, quer ficar curado. E o homem pegou e disse desta forma para Jesus, Senhor, quando a água é agitada, não tem homem nenhum que me jogue na água, mas quando eu vou, vai outro além de mim, meus queridos, Senhor. E Jesus pegou e disse desta forma para ele, homem, tem bom ânimo, levanta-te e anda e pega a tua cama e vá. E o homem pegou, levantou e saiu andando e pegou a cama e foi. Os queridos, nesse dia, na sábado, os escribas e fariseus pegou e disse desta forma para ele, desta forma para eles, hoje é sábado, não pode operar milagre. Quem operou milagre, quem te curou, o homem que me curou, disse, levanta-te e anda e pega a cama e vá. Eu só sei que eu estou curado e não sei quem te curou, eu não sei quem me curou, meus queridos, sei quem me curou, meus queridos, eu só sei que eu estou curado, meus queridos, meus queridos, sim, os milagres que Jesus operou, e Jesus já tinha se retirado de lá, meus queridos, Jesus já tinha se retirado de lá, meus queridos, Jesus não estava lá mais, meus queridos, os milagres que Jesus operou, meus queridos, estou aqui hoje, tentando chegar lá, meus queridos, dizer para você, meus queridos, os milagres que Jesus operou, meus queridos, estou aqui hoje, tentando chegar lá, meus queridos, para você, meus queridos, os milagres que Jesus operou, meus queridos, mas na Páscoa, meus queridos, Jesus foi entregue a Pilatos, meus queridos, para ser crucificado, meus queridos, Jesus levou tanta chicoteada, meus queridos, que parte da tua costela dava ser vista, cada chicoteada que te levava, meus queridos, é um pedaço de carne, é um pedaço de couro de carne que saía, meus queridos, foi uma dor tão tremenda, meus queridos, que Jesus passou, meus queridos, Jesus passou, meus queridos, os milagres que Jesus passou, olha só a dor que Jesus suportou, meus queridos, meus queridos, a dor que Jesus passou, meus queridos, eles colocaram uma coroa de espinho em Jesus, meus queridos, e Jesus sentiu febre, Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos, onde Jesus passou, meus queridos, Jesus passou, meus queridos, Jesus passou, meus queridos, Jesus passou, meus queridos, eles jogaram um manto até no corpo de Jesus, e este manto pregou no corpo de Jesus, e na hora de levar ele para ser crucificado, eles puxou esse manto, e foi uma dor tão tremenda, uma dor tão terrível, meus queridos, foi uma dor tão tremenda, uma dor tão terrível, meus queridos, foi uma dor tão tremenda, dor tão terrível, meus queridos, meus queridos, e se eles fizeram Jesus carregar uma cruz tão pesada, quilômetros e quilômetros de distância, pois Jesus foi levando essa cruz tão pesada, quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos, e lá em cima do Gólgota, eles pegaram Jesus da cruz, e os pregos entraram nas tuas mãos, nos teus pés, meus queridos, então, em cima, meus queridos, Jesus pediu água, ele foi vinagre para Jesus, meus queridos,
Isso aí não foi vinagre, Pai Jesus, meus queridos, oh, meus queridos. E uma lança foi ultrapassada em teus peitos, meus queridos, oh, meus queridos. Estou aqui hoje para dizer com você, meus queridos, Pai, no terceiro dia, meus queridos, Ele ressuscitou, hoje Ele está vivo para todos nós, hoje Ele é advogado, Ele intercede diante do Pai por nós, quando a gente pega contra Deus, a gente pega contra Deus, Deus intercede diante do Pai por nós, como um advogado diante do criminoso, meus queridos, estou aqui hoje diante deste canal, para trazer essa palavra aqui com você, e são somente essas palavras que o Espírito Santo de Deus me conceda. Agora vou embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação e deixe um joinha por gentinho e continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esse daqui. E até mais, e tchau, tchau, e até mais, e tchau, tchau.